Oi pessoal, como que vocês estão? Hoje eu quero conversar um pouco sobre o porquê eu não acompanho muitos perfis de viagem, muitos perfis de intercâmbio e por que que eu tenho alguns problemas, alguns incômodos com esse segmento de viagens e intercâmbio no geral, embora seja o meu segmento, né? E, enfim, é muito complicado. Tem várias questões, eu vou tentar ser ético aqui, eu não tô assim, acusando nem criticando nenhum perfil em específico. Então eu já peço desculpas desde já se algum outro criador de conteúdo, se alguma pessoa se sentir ofendida ou achar que está sendo um ataque pessoal. Não é essa a minha intenção. É realmente mais um desabafo e um comentário sobre esse segmento de uma forma geral. E eu acho que para mim a coisa mais gritante, a coisa que mais me incomoda é a idealização da vida fora no Brasil, fora do Brasil. Isso eu acho que é bem óbvio, né? É alvo de piada. Eu já fiz até alguns reels e TikToks zoando isso. Mas é bem desonesto como muitos desses perfis, eles realmente vendem a vida fora do Brasil como se fosse uma coisa perfeita, como se o Brasil fosse o pior país do mundo, ou seja, um viralatismo, né? Um complexo do vira-lata. Já tem um vídeo aqui sobre isso no meu canal, inclusive. Obviamente, o Brasil ele está atrasado em relação a muitas coisas se a gente comparar com os países ricos. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre essa questão. Mas assim, realmente a gente precisa ser honesto na nossa análise. O Brasil tem seus defeitos, tem suas qualidades, e tem países que têm mais qualidades do que o Brasil, ou que têm menos defeitos do que o Brasil. Sim, isso é um fato. Mas para isso você não precisa tratar a vida no Brasil como se fosse necessariamente a pior coisa que existe, até porque existem países em situações muito piores do que a nossa. E eu não estou dizendo que você não pode querer morar fora. Eu já morei fora, talvez eu more fora de novo um dia. Não tem problema nenhum, sabe? A gente não é obrigado a gostar e nem a se sentir pertencente do país onde a gente nasceu. Só que eu acho muito desonesto e muito tóxico a gente ficar reforçando e alimentando uma visão extremamente negativa, não, porque tudo aqui é uma merda, porque nada aqui presta, porque isso afeta o nosso bem-estar, isso afeta a forma como a gente enxerga as coisas. E se você parar para pensar, a grande maioria dos brasileiros não vai ter oportunidade de ir embora. Então não é como também se fosse só uma questão de escolha, morar aqui ou não. E na vida a gente precisa também se adaptar às situações. Nunca nada vai ser totalmente ideal. E a gente, infelizmente, tem que lidar com coisas que a gente não gosta, ou lidar com situações que a gente não consegue mudar totalmente. E uma das formas de a gente lidar com isso é buscando ser mais realista, buscando ser até otimista em alguns momentos, para poder a gente conseguir seguir com a vida. Então a gente ficar sempre, todos os dias, consumindo conteúdos que reforçam quão ruim é estar aqui e tudo mais, isso tem um poder de influenciar a gente. Porque é óbvio que a nossa própria percepção sobre os problemas, ela existe. Então, óbvio, é uma merda eu estar num governo genocida, é uma merda eu estar aqui e sabendo que o preço da gasolina está caríssimo e que para você financiar qualquer coisa é tão absurdo. Óbvio, a violência, todos esses problemas no Brasil, eu não gosto, ninguém gosta. Só que, até por uma questão evolutiva, o nosso cérebro ele tenta ser seletivo, de uma forma que a gente não fique 24 horas pensando nesses problemas para a gente conseguir seguir com a vida. E se você segue pessoas que estão o tempo todo reforçando e relembrando, para além das notícias, e fazendo piadas, e reforçando que o Brasil é uma merda, naturalmente você vai se sentir mal com isso, sabe? Então eu não vejo isso como sendo algo positivo de nenhuma forma. Com certeza uma coisa que me incomoda bastante também é o discurso meritocrático. Para quem me segue, sabe que eu sou totalmente contra a ideia de meritocracia, assim, totalmente contra. Se vocês quiserem entender melhor sobre o assunto, eu vou deixar um artigo aqui na descrição do vídeo, escrito pelo perfil Startup da Real, falando sobre o assunto. É um artigo longo, mas que eu recomendo muito a leitura, mas eu já fiz um vídeo aqui falando um pouco sobre o assunto também. E assim, basicamente, boa parte desses perfis resumem morar fora ou fazer intercâmbio a uma questão de você se esforçar. Que se você se esforçar o suficiente, você vai conseguir. Todo mundo pode, basta você se esforçar, basta você correr atrás. Essa frase, ela é verdadeira. Se você se esforçar, se você correr atrás, é a forma como a gente conquista as coisas. Boa parte das coisas que eu conquistei, inclusive meu canal aqui no YouTube, enfim, esse computador e tudo aqui, foi pelo meu esforço. Sim, o esforço é a porta para a gente conseguir muitas coisas. Mas a conquista não depende apenas do indivíduo. Existe uma série de problemas estruturais, nem todo mundo parte do mesmo lugar. É uma corrida em que cada um parte de um lugar e cada um vai enfrentar diferentes obstáculos. Então eu não posso
dizer que se alguém não conseguiu fazer intercâmbio igual eu fiz pelo Ciência Sem Fronteiras 2014, se alguém não foi para a Índia igual eu fui em 2018, e eu já fui para vários países, tá? Pode ficar parecendo que é dor de cotovelo, mas eu já fui para os Estados Unidos, já fui para a Índia, já passei um tempo na Alemanha, meio-dia, mas passei um tempo na Alemanha. Eu tô sempre falando sobre isso. Eu não posso achar que só porque eu consegui, que todo mundo se esforçando igual eu me esforcei vai conseguir. Tem gente que se esforçando bem menos do que eu consegue, e tem gente que tem que se esforçar 10 vezes mais do que eu. Então é muito ilusório e é problemático você colocar no ombro da pessoa a responsabilidade dela não conseguir alcançar os sonhos dela, porque vai ficar parecendo que a culpa é totalmente dela, e não é. Não é, a gente vive numa sociedade extremamente injusta. O certo seria se todo mundo conseguisse com facilidade isso. Não é a realidade? Não é. Mas a gente não pode colocar essa responsabilidade, a gente não pode reforçar essa ideia de que se você não conseguiu, você é vagabundo, se você não conseguiu, você não se esforçou o suficiente. Às vezes você não teve mais ânimo, não teve mais força para se esforçar o quanto era necessário, sabe? A gente é limitado, a gente é ser humano. E realmente é uma merda. É foda você ter que ficar enfrentando 1 milhão de barreiras sempre. Tem uma hora que a pessoa cansa, a pessoa talvez ela desista, ou talvez ela pare e tente de novo. Então você ficar lendo todo dia que conquistar, ganhar, é uma questão só de você se esforçar, e aí vão lá, pegam exemplo de um cara que era pobre, tipo, sei lá, o Flávio Augusto, e ficou milionário, e aí pronto, se ele ficou milionário, você consegue. Como se todos os dias 10 pessoas estivessem ficando milionárias, né? Tipo, você pega uma exceção, que é aquele carinha ali, pô, ele era morador de rua, ficou famoso e ficou milionário. E aí os outros 357 milhões de pessoas que não conseguiram, a gente ignora. A gente pega aquele único que é 0,0001% e pega como exemplo. Sendo que é mais interessante a gente discutir o que a gente pode fazer para que mais pessoas tenham acesso a isso. E não só dizer que essas pessoas têm que se esforçar, enfim. Esses perfis de viagem, de intercâmbio, eles estão recheados disso. Eu tô exausto. Eu vou pegar até aqui um post de exemplo. Tem um perfil que eu vi esses dias dizendo que boa parte dos brasileiros quer ir para o exterior, mas que a maioria não consegue por falta de conhecimento das oportunidades, por falta de estar preparado, por falta de tudo, e eles só não citam o mais importante, que é dinheiro, né? Porque assim, sem grana você não vai para fora. Tipo, é muito caro uma viagem para fora. Tipo, muito caro mesmo. Dá para você trabalhar e juntar? Dá. Mas tem gente que vai precisar trabalhar 1 ano para juntar, tem gente que vai precisar trabalhar 15. E isso se não acontecer algo, se a pessoa não acabar engravidando, se a pessoa não acabar tendo uma tragédia na família, se ela não paga aluguel, se ela tem, sabe, não é assim. Muitas pessoas têm conhecimento, acompanham as oportunidades, e se elas não conseguem. Tipo, não é só porque a pessoa não está preparada, às vezes literalmente porque a pessoa não tem condições materiais para isso. E obviamente, dentro desse ponto, eu não posso deixar de fazer os recortes sociais, assim. Obviamente, se você é um cara de classe média que nasceu em São Paulo, branco, sem nenhuma deficiência, hétero, você vai ter um caminho para conseguir ir para fora. E geralmente esses caras, a maioria são esse perfil de pessoas, e eles falam para esse perfil de pessoas. E se você querer falar que para um cara branco, classe média, sem nenhuma deficiência, que nasceu ali no centro de São Paulo, que para ele conquistar um intercâmbio é a mesma coisa que, sei lá, para uma mulher, mãe solteira que nasceu na favela do Rio, isso é muito desonesto, assim, sabe? Isso, na real, é até um desrespeito com as pessoas que enfrentam diferentes desafios. Numa viagem, por exemplo, a experiência vai ser muito diferente. Se você é uma pessoa branca viajando, a experiência vai ser uma. Se você é uma pessoa negra, é outra. Cara, isso é óbvio, tipo, isso deveria ser óbvio, não deveria ser uma questão de debate, assim. Então, a experiência em um país, você agir como se todo mundo fosse igual, como se as particularidades fossem ignoradas, isso é ridículo. Nós somos diferentes, nós passamos por desafios diferentes. Isso é a realidade. E você precisa ter isso no seu discurso na hora de comunicar para as pessoas. Principalmente no Brasil, que é um país de maioria pobre, que é um país de maioria negra. Então, assim, essa visão idealizada, essa visão, todos somos iguais, todos conseguimos, cara, não cola. Tipo, eu acho isso conversa para boi dormir e mais atrapalha do que ajuda. Porque se você, pelo menos, considerar as diferentes realidades de cada pessoa que quer viajar, você faz com que as pessoas se preparem. Porque a preparação de uma pessoa LGBT, sei lá, uma pessoa trans que quer fazer intercâmbio, a preparação de uma pessoa com deficiência que quer fazer intercâmbio, a preparação de uma mulher para fazer intercâmbio é totalmente diferente de um cara branco, sabe? Então, assim,
É importante isso ser trazido, porque muitas vezes quem está assistindo se compara com aquele cara que tem várias coisas a favor dele e a pessoa acha que a culpa é dela não conseguir no mesmo nível, no mesmo ritmo. E isso eu não falo para desencorajar, muito pelo contrário, eu tô aqui e eu encorajo as pessoas a viajarem. Eu sou um cara preto, eu sou LGBT, eu viajei, eu continuo viajando, e eu acho que sim, outras pessoas negras vão conseguir, outras pessoas LGBT vão conseguir, mas a gente precisa ter responsabilidade, precisa ser honesto, transparente, e não ficar agindo como se fosse só uma questão de esforço individual. E assim, para mim, o último ponto é uma idealização de viajar, sabe? A ideia de que você só vai ser feliz se você viver viajando toda semana para um lugar diferente. E aí vendem essa ideia, é o wanderlust, né? Esse termo de quem adora viajar e tudo mais. Eu sou uma pessoa que adora viajar, eu sempre estou tentando viajar e eu falo sobre isso, enfim, meu canal é sobre isso também. Mas, assim, gente, a real viajar não é tudo na vida, saca? Você também precisa nutrir amizades, você precisa nutrir relacionamento com sua família. Se você é uma pessoa que está viajando o tempo todo, você vai ter algumas consequências. Você não vai, por exemplo, nutrir de forma tão efetiva a relação com as pessoas da sua família, com as pessoas próximas. Você vai ter mais dificuldade de criar certos vínculos. E isso precisa ser falado. Se for a sua escolha, tudo bem. Tem um filme muito bom que trata sobre isso, que é Amor Sem Escalas. Acho que é Up in the Air, o título original. Eu já falei sobre esse filme aqui antes. E a gente precisa ser responsável também de falar que viajar não é uma vida dos sonhos perfeita, tem uma série de problemas. Às vezes você vai ficar doente numa viagem e não vai ser legal, às vezes você vai chegar e não vai ser o que você esperava, às vezes as pessoas não vão te receber da forma como você gostaria. E, enfim, existem outras formas de você se divertir, de você se realizar. Mas para poder eles conseguirem vender os cursos, para eles conseguirem ganhar seguidores, eles precisam ficar falando que não, você precisa viajar, você precisa conhecer, sei lá, o máximo de países que puder em um ano. Enfim, e eu acho que isso realmente faz mal, sabe? Faz mal se a pessoa segue vários desses perfis todo dia, o tempo todo, isso faz muito mal. Eu não acho que isso seja produtivo, não são todos os perfis que são assim, mas analise os perfis que você segue. Se são perfis que estão o tempo todo com esse discurso meritocrático, com esse discurso de vida idealizada fora do Brasil, esse discurso de... Enfim, tem vários perfis bacanas que fazem isso de forma responsável. Tem o meu, vocês podem ir lá seguir. Tem a Bel que se quis, que é minha amiga, que fala sobre esse tipo de assunto. Tem a Samara Sente, que é uma amiga minha também, que ela traz um conteúdo mais responsável. E uma série de outros perfis que eu posso deixar aqui na descrição também, no medida que eu for lembrando. Eu quero saber o que vocês acham, vocês concordam com essa minha análise, quais perfis vocês indicam que fogem um pouco dessa lógica. E se você ainda não me segue aqui, clica aí para poder me seguir, se inscreva, me siga nas redes sociais também.